castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos trabalhar no dia de hoje o tema do cristão e o sofrimento. A nossa igreja tem sido atingida, nesse ano por algumas perdas significativas e desde quando eu cheguei por aqui, já aconteceram algumas perdas, de pessoas queridas, próximas. E por isso, então, eu creio que é um momento importante de nós pararmos um pouco e meditarmos, acerca desta relação do cristão com o sofrimento. Porque para a gente que convive com essas situações mais de perto, aqueles que experimentam, às vezes, os desabafos do coração humano em relação a isso, muitas vezes nós ficamos sem respostas diante de algumas situações que são absolutamente angustiantes para nós, Então, nem sempre a gente tem aquela resposta que vem na nossa boca para consolar, para ajudar aquelas pessoas que têm sofrido com estas perdas, E não só em relação a perdas humanas, mas também enfermidades e outros tipos de sofrimento também, Às vezes relações familiares desconstruídas, às vezes problemas conjugais, às vezes questões relacionadas a emprego, Pessoas que às vezes ficam angustiadas em relação ao que será do meu futuro, Por conta de questões financeiras e outras tantas situações que ocorrem no dia a dia, no nosso dia a dia, e todos nós, sem exceção, desde as criancinhas, já experimentam em alguma medida o que é o sofrer. Então, muitas pessoas perguntam, o que é isso? E o porquê que o cristão passa por estas coisas e de que maneira o cristão deve passar por estas situações? Parece-nos que a resposta ela é muito fácil, porque quase sempre a gente pensa, olha, o cristão, a suficiência dele é Cristo, Então basta colocar a nossa confiança em Cristo. O problema é que essa resposta, ela, embora seja uma resposta correta, ela é uma resposta que não atinge de maneira específica a situação daquela pessoa. Ou, em outras palavras, acaba sendo uma resposta muito genérica. E, às vezes, nós pensamos, mas por que o crente, mesmo confiando em Deus, mesmo com a sua fé, ele precisa lidar com essas situações, E dói. O sofrimento dói. Todo sofrimento, e qualquer tipo de sofrimento dói, Não só, como eu disse, perdas humanas, mas também outras situações, dúvidas. Há irmãos, por exemplo, que sofrem porque têm dúvidas em relação à sua própria salvação. Não é incomum, às vezes, como pastor, a gente lidar com irmãos que chegam diante de nós e demonstram dúvida em relação à sua salvação. Pastor, será que eu sou salvo mesmo? Eu tenho tido dúvidas quanto a isso. E às vezes a pessoa sofre. Sofre porque ela tem medo, às vezes, de não ser salva, de não estar fazendo parte da família da aliança, embora faça parte da família visível, física da igreja, mas ela não se sente confortável para afirmar sua certeza da salvação. Então são vários tipos de sofrimentos, vários, E a gente não pode medir o tamanho do sofrimento de uma pessoa. Às vezes, uma tendência equivocada que nós temos é de desprezar o sofrimento do outro. Às vezes nós dizemos, mas sofrer por isso, uma coisa tão simples, tão banal, Isso é falta de fé, isso é falta de maturidade, isso é falta disso ou daquilo. E o que a gente percebe é que a complexidade da vida humana, ela de fato é tão sem uma explicação clara, e daí a palavra complexa, A palavra complexa vem dessa ideia de algo que é emaranhado, de algo que é misturado e que é difícil de você desmembrar ali a ponto de conhecer os detalhes. Essa dimensão tão vasta, da vida humana, ela
nos leva mesmo a inúmeras possibilidades, inúmeras interpretações a respeito disso, né? Eu me lembro de um livro que eu li há algum tempo. Ele não é um livro da linha teológica, né? Ele é um livro da área da linguagem, mas é um livro muito interessante, que é uma autora. Ela trabalhava com fotos, né? Ela era uma fotógrafa e era semioticista. Semioticista é o seguinte: é uma área da linguagem em que a pessoa usa imagens, como fotos, por exemplo, para interpretar o que aquela imagem ela diz, o que aquela imagem fala, né? É como você olhar, por exemplo, um outdoor, para uma propaganda, para uma imagem, você não ter um texto escrito, mas pela imagem, pela foto, pelo retrato ali, você consegue identificar o que aquela imagem está transmitindo, né? Qual a mensagem daquela fotografia. Então, esta autora, chamada Susan Sontag, ela escreveu um livro muito interessante que é sobre a dor do outro, né? O título, eu acho que acho que é a dor do outro mesmo, é olhando a dor do outro, é alguma coisa assim. E ela, por causa dessas fotografias e dessas imagens, dessa análise, ela mostrava o quanto nós somos afetados, né, por este sofrimento alheio. Mas aí, no livro, ela mostra o seguinte, que, por outro lado, alguns sofrimentos eles se tornam tão comuns que nós já não somos mais capazes de sofrer a dor do outro. Então, aquilo se torna automático, se torna mecânico para nós. A gente conversando com alguns profissionais da área da saúde, a gente tem, às vezes, a mesma impressão. Um médico, por exemplo, que está acostumado em lidar com falecimentos, né, com mortes o dia todo, chega... Eu conversei agora recentemente com um amigo cardiologista, e ele falava assim, que o grande desafio dele era não permitir que ele se tornasse insensível à dor do outro. Esse era o grande desafio. Saber o limite entre a técnica da medicina, os limites da medicina, e, ao mesmo tempo, conhecer o ser humano enquanto pessoa. E esta eu acho que é uma relação muito difícil, né? Acho que os irmãos da área da saúde aqui, que lidam mais com essa situação, talvez possam dizer até melhor do que eu, né? Porque, de fato, você se colocar no lugar do outro e sofrer a dor do outro, sem, contudo, se misturar a essa dor, sem trazer para você o sofrimento daquela pessoa, mas aprender a lidar com o sofrimento daquela pessoa, é algo interessante. E nas Escrituras nós vamos ver alguns exemplos disso. Quando Jesus estava no Getsêmani, os irmãos se lembram que alguns dos discípulos dormiram. E ali há uma sugestão exatamente desta insensibilidade. Jesus estava num momento de dor profunda, ele mesmo disse isso, a minha alma está profundamente triste até a morte, mas os discípulos dormiam. Então, esta dificuldade que nós temos de sofrer a dor do outro, de sentir a dor do outro, né? Uma palavra que a gente usa muito na língua portuguesa é a palavra empatia, que é exatamente esta ideia de você se colocar próximo do outro, né? A palavra pathos, que é patia em português, significa isso, os afetos, os sentimentos, as emoções. Então, por exemplo, simpatia é uma pessoa que está sincronizada com a emoção do outro. Uma pessoa simpática é aquela pessoa que, quando o outro ri, ela ri também. Ela se conecta. E uma pessoa empática é aquela que se coloca ao lado, ela se encosta na emoção do outro. Então, a empatia é a gente aprender a chorar o choro do outro, é a gente aprender a sorrir o sorriso do outro.
que é exatamente o que Paulo diz lá na sua carta: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É essa capacidade que nós temos de alternar os nossos afetos para estarmos presentes no momento em que o outro precisar de nós. O outro precisa que nós nos alegremos, nós nos alegramos. O outro precisa que nós choremos, nós choramos. Então é esta condição humana, e neste caso cristã, que nos faz perceber a necessidade afetiva da outra pessoa. E isso, meus amados irmãos, obviamente não é uma coisa fácil, porque nós somos pecadores, né? E todas as nossas faculdades, inclusive as nossas emoções, elas foram quebradas por causa do pecado. Então, por isso, nós não sabemos avaliar com clareza as nossas emoções. E, às vezes, por isso, nós supervalorizamos emoções, às vezes nós subvalorizamos emoções, tanto as nossas quanto as dos outros. E aí nós não somos capazes, não é, como eu disse, de perceber a necessidade alheia e de se colocar no lugar do outro. Então, meus irmãos, é sobre isto, sobre este assunto, que eu gostaria de, nesta manhã, abordar com os irmãos. Eu pretendo, então, trazer aqui alguns textos bíblicos relativos a esta questão do sofrimento. Pretendo também mostrar algumas formas como o sofrimento ele é pensado, né, na nossa cultura, e, finalmente, tentar dar uma resposta ao sofrimento do ponto de vista cristão. Eu vou seguir aqui, quase que integralmente, a proposta que foi apresentada pelo pastor presbiteriano Timothy Keller, no livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Ele faz uma análise muito interessante da cultura americana, e nisso ele faz uma leitura de como os americanos pensam a respeito do sofrimento, né? Uma cultura que, apesar de os americanos serem ainda, né, serem em alguma medida um exemplo nesta questão de uma cultura cristianizada, mas ao mesmo tempo, em algumas regiões, em alguns grandes centros, a gente percebe um secularismo muito grande, né? Que é exatamente a tendência de negar a perspectiva cristã, a cosmovisão cristã, e às vezes, talvez isso nos atinja de maneira mais específica, nós sul-americanos, que é uma maneira de ver o cristianismo manco. O nosso cristianismo, ele é um cristianismo manco, né? Sem forma. Nós não temos, assim, embora o nosso país seja um país livre do ponto de vista cristão e nós tenhamos uma boa população que se diz cristã, mas ainda assim o nosso cristianismo é um cristianismo muito vazio, muito superficial, né? São poucas as comunidades cristãs que verdadeiramente são comunidades confessionais e que influenciam de maneira poderosa a cultura. A grande maioria do que nós temos é o que nós chamaríamos de evangélicos, de modo geral, né? E aí nós temos uma pulverização muito grande, porque quando você fala do público evangélico brasileiro, você vai ter um espectro imenso, né, de diversas possibilidades aí, desde aqueles que são mesmo confessionais, apegados às escrituras, quanto aqueles que se dizem evangélicos, mas a gente sabe pela prática não são absolutamente nada disso, né? Especialmente artistas famosos aí que em alguma medida, em alguma situação, se pronunciaram evangélicos, né? E isso mostra para nós essa superficialidade do que nós chamamos de cristianismo brasileiro. Então, não nos enganemos, né? O cristianismo brasileiro, ele é extremamente amorfo, né? Não tem uma forma, ele é uma salada de frutas, né? E frutas ruins, frutas podres, quase na maioria das vezes, e é difícil nós encontrarmos um cristianismo pleno, um cristianismo focado mesmo nas escrituras sagradas. Então, o Tim Keller faz essa leitura, né, da cultura americana, e eu acho que muito do que ele diz aqui é possível nós aplicarmos à nossa cultura brasileira, sim. Então, eu vou seguir boa parte aqui das impressões, das análises que ele fez, e citando, inclusive, alguns autores, né, que ele faz muito bem, e com isso a gente vai, então, tentar, né, dar uma resposta ao problema do sofrimento
e o cristão. Então eu queria começar lendo um texto que é o texto de Mateus, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ali no Getsêmani, a traição é indicada para Jesus. Ele então começa a passar, né, por todo aquele processo de sofrimento, e então, lá em Mateus 26, a partir do versículo 36, Mateus 26, a partir do versículo 36, a gente tem aqui uma narrativa bastante interessante, né, a respeito desse sofrimento espiritual e também físico, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa cultura, ela tende a valorizar muito mais os sofrimentos físicos. Nós mesmos tendemos a valorizar os sofrimentos físicos. É mais fácil nós orarmos por pessoas que estejam passando por problemas físicos do que por problemas espirituais. Porque o problema físico, ele é mais visível, né? Então, por exemplo, um missionário que ele está preso, um missionário que foi açoitado, é mais fácil de nós percebermos o sofrimento do que talvez aquela perseguição que não é uma perseguição física, mas é uma perseguição, por exemplo, uma perseguição mais de um assédio moral, que é algo que não é tão visível assim, mas que é feito sob pressão, né, ideológica, psicológica. A gente vê, por exemplo, nos estudos que tratam a respeito da violência doméstica, né? Hoje a gente tem assim uma amplitude muito maior, né? Porque antes a violência do homem contra a mulher, por exemplo, dentro de casa, era muito mais vista nas agressões físicas, né? O homem batendo, agredindo fisicamente a mulher. Mas hoje já se denomina também como violência doméstica outros tipos de violência. Por exemplo, a violência psicológica, que é quando o marido, por exemplo, ele humilha a mulher, né, dando a ela características que são características pejorativas, depreciativas, né? Existe um tipo de violência que é a violência econômica, que é, por exemplo, o homem explorar a mulher economicamente. Então, há caso, por exemplo, de que só a mulher trabalha dentro de casa, o marido não faz nada e ele explora a mulher economicamente, né? Ele tira o dinheiro da mulher, administra o dinheiro da mulher, e às vezes até usando o argumento de que o homem tem a liderança, né? Eu já vi isso acontecer até dentro de ambiente de igreja, né? O camarada, ele não trabalhava, e a esposa trabalhando, e ele administrava o recurso, ela trabalhava, dava o dinheiro para ele, ele administrava o recurso, porque ele entendia que o homem tinha que... né? Então, quer dizer, visões equivocadas. Então, isso mostra que a violência nem sempre ela é somente física, né? Há outros tipos de violências tão graves quanto a violência física. E Jesus, aqui nesse texto, ele passa, num primeiro momento, pela violência espiritual, porque aqui Jesus está debaixo de uma angústia profunda, pelo fato de que ele sabia que morreria logo em seguida, e ele morreria por causa dos pecados do seu povo, sendo ele justo. Então, esse sofrimento de que Jesus carregou, ele não é um sofrimento visível a nós. Nós damos muito mais valor ao sofrimento físico, por isso o Mel Gibson, né, no filme A Paixão de Cristo, foca nesse tipo de sofrimento. Quem já assistiu ao filme sabe, né, de toda a violência que o filme mostra, física, que Jesus sofreu, pela qual Jesus passou. Eu creio que o filme até minimiza em alguma medida esse sofrimento, porque suponho que tenha sido muito pior do que o filme retrata, mas mais do que o sofrimento físico pelo qual Jesus passou, foi o sofrimento espiritual. Acontece que esse não é visível, né? Porque ele é espiritual, e o que é espiritual não é possível de ser visto, né? Quem vê espírito tem algum problema, precisa ser tratado. O espírito não dá para ser visto, né? Aí eu vi um espírito, isso aí é um problema grave. Porque espírito é espírito, espírito não tem forma, então não tem como você ver, né?
Mas vamos ver o texto então. Jesus no Getsêmani, 36, podemos ler até o final mesmo, versículo 46 desse trecho. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. É curioso que a palavra usa aqui 2 termos, eles parecem sinônimos em nossa língua, mas não são. A angústia para a comunidade grega, e Jesus está aqui, né, dentro de um contexto, o texto ele é escrito em grego, né, um grego meio próximo aqui do aramaico, mas a ideia aqui é de a tristeza. Deixe-me tentar explicar para os irmãos o mais próximo que eu conseguir, porque na língua portuguesa é difícil da gente ter essa diferença. Mas a tristeza seria, por exemplo, quando você tem algum tipo de decepção e o seu semblante ele muda. Então, vamos supor que você preparou dar um presente para alguém, né? Irmão Emerson ali vai fazer uma surpresa para a Lu e aí compra um buquê de flores, né? E aí ele está todo alegre, todo feliz, assim, entusiasmado de que ela vai gostar, de que ela vai receber com alegria. Ele chega todo feliz em casa, entrega o buquê, e quando ele entrega o buquê, ela permanece sem nenhum sorriso, sem nenhuma expressão, recebe, fria, e aí, na hora, o irmão Emerson cai o semblante. Ou seja, é essa frustração imediata de algo que você esperava receber e não recebeu. Então, essa é a tristeza. A angústia é algo muito mais profundo do ser. A angústia é algo que você não consegue encontrar respostas para as dúvidas que você tem diante de um problema, diante de um sofrimento. Então, é mais ou menos o seguinte: acontece algo triste na sua vida, que faz cair o seu semblante, e aí você pergunta, por quê? E não consegue encontrar a resposta. Percebem a diferença? Então, a tristeza, ela é a queda do semblante, é aquela tristeza imediata, de você, poxa, fiquei triste com isso. Mas a angústia é mais do que a tristeza, é aquela pergunta lá no fundo da alma de dizer, mas por que eu tenho que passar por isso? E essa angústia, muitas vezes, ela permanece ao longo da vida. Para os gregos, por exemplo, a filosofia, ela nasce a partir desse tipo de angústia. Porque o grego, diferentemente de nós, ele não tinha ainda muitas das respostas que ele entendia necessitar para os problemas do mundo. O grego não tinha respostas para, por exemplo, o início do universo, para o que é o homem, para a existência dos deuses. Então essas coisas angustiavam. Por isso que muitos dos filósofos utilizavam a pergunta angústia para se referir a esta busca pela verdade. A angústia grega é a busca pela verdade. Quando você lê lá angústia nos filósofos, o que eles estão querendo dizer é o seguinte: é aquela sensação de dúvida que me faz buscar a resposta. Esta é a angústia. Então a angústia não necessariamente ela se transforma em tristeza. Às vezes a pessoa ela está angustiada, mas não demonstra tristeza no rosto. Às vezes ela sorri para você, ela demonstra certa alegria física, mas por dentro ela está totalmente abalada por aquelas circunstâncias e incapaz de oferecer respostas para os problemas. Então, essa é a angústia de que nós estamos falando aqui. Jesus, nesse momento, ele estava triste, porque a situação envolvia certo sofrimento,
Mas mais do que isso, diz o texto que ele começou a angustiar-se. Então, talvez aqui os estudiosos, alguns deles, começam a pensar o seguinte, que o fato de Jesus aqui estar no uso da sua natureza humana, possivelmente Jesus, nesse momento, estivesse angustiado pelo fato de que tudo isso não precisaria estar acontecendo se Adão não tivesse caído. Então, possivelmente, Jesus estava aqui agora, diante do Pai, pensando na consequência grave que o levou à morte, que o levaria à morte, daqui a pouco, né? Por causa de uma situação que poderia ter sido evitada, do ponto de vista humano. Então, eu estou aqui agora passando por essa situação, por algo que poderia ter sido evitado lá atrás. Então, isso causa angústia. Causa angústia. É como você pensar assim, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não tomei aquela decisão? Por que eu não disse isso? Por que eu não comprei aquilo? Quer dizer, você fica angustiado porque você poderia ter evitado aquela situação. Certo? Você poderia ter evitado aquela situação. Então, muitas pessoas, às vezes, elas passam por sofrimentos exatamente porque algumas vezes, elas próprias causam o sofrimento nelas, e depois que as consequências vêm, elas então se tornam reféns do sofrimento. E aí vem a angústia, porque agora não há mais o que fazer diante da própria dor que ela própria infligiu sobre ela, causou. Imagine uma pessoa, por exemplo, que começou a fumar muito cedo, ainda adolescente, fumou toda a vida. Aí chega ali para os seus 60 e poucos anos, começa uma tosse esquisita, estranha, vai ao médico, câncer de pulmão. E aí a pessoa pensa, eu poderia não ter tido esse problema se eu tivesse evitado. Não há mais o que fazer. Isso vai angustiar o coração. Percebe? É isso que eu estou dizendo. Não é só uma tristeza aparente, uma tristeza momentânea, mas é algo que você não consegue muito ter mais o que fazer. Acabou. A angústia vem porque você tem que passar por aquele processo. E veja que a sequência do texto aponta exatamente para isso, porque logo depois de angustiar-se, o versículo 38 começa com a expressão então. Ou seja, exatamente por esta angústia profunda de Jesus, ele orou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então repare que aqui demonstra exatamente este sentimento que eu apontei para os irmãos, que não é só uma tristeza momentânea, mas é o fato de que Jesus sabia que ele morreria. E ele morreria por algo que poderia ter sido evitado lá atrás. Mas ele agora não tem mais o que fazer. O destino está traçado. E ele vai passar por isso. Então, essa angústia de Jesus Cristo aponta para esta situação. Jesus faz duas coisas. Ele pede companhia e ora. Talvez aqui não é um texto normativo, né? não é uma ordem de Jesus, portanto, nós não podemos fazer doutrina em cima disso. Eu estaria sendo leviano com os irmãos se eu pregasse indicando que esta é a resposta. Mas eu posso sugerir, porque isso foi feito por Jesus Cristo, que talvez um caminho muito importante para lidar com esta situação da angústia, talvez Jesus, de maneira sutil, tenha aqui sugerido duas coisas, né? Ele diz assim para os discípulos, ficai aqui e vigiai comigo. Então aqui a gente percebe a necessidade de companhia, de irmãos que estejam do nosso lado, nos momentos de angústia, e veja que nós estamos tratando aqui de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não dispensou o auxílio de pessoas amigas juntamente com ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiar aqui significa orar.
A vigilância significa fiquem comigo e orem por mim e comigo. Me acompanhem nesse processo. Então Jesus aqui ele aponta a necessidade de amizade e a necessidade de oração. Meus irmãos, são duas coisas fundamentais. Às vezes, eu até estou adiantando um pouquinho do que eu mais para o final, mas são duas coisas fundamentais. Muitas vezes as pessoas que estão angustiadas, elas nem precisam muito que nós falemos alguma coisa. Às vezes elas precisam da nossa presença. Não precisa falar muita coisa. Basta a presença. Eu vou pedir licença aqui para citar um exemplo. O irmão Vilmar estava muito emocionado aqui no velório, e eu estava próximo dele, e ele chegou para o irmão Romar e disse assim: irmão Romar, me perdoe, eu não tenho o que falar. Eu não consigo falar. E abraçou o irmão Romar. Aquilo ali eu fiquei pensando, é disso, não precisa falar, não precisa mesmo. Porque às vezes o sentir o outro, a presença do outro é mais importante do que palavras. Porque, meus irmãos, nós crentes, com raras exceções, mas nós crentes sabemos da doutrina em que nós cremos. Nós sabemos em quem temos crido. Então, é claro que repetir a nossa fé é muito importante. E não estou dizendo que nós não tenhamos que repetir a nossa fé para pessoas que estão sofrendo. Às vezes nós temos que fazer lembrar mesmo de verdades preciosas das Escrituras, como o fato de que Jesus nos consola, como o fato de que o Senhor é o nosso pastor, como o fato de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Tudo isso motiva o nosso coração, porque, obedecendo o Salmo 119, nós guardamos no coração a palavra de Deus exatamente para que, nesses momentos, nós não pequemos contra o Senhor. E ao invés de murmurarmos contra Deus, reclamando, por que o Senhor fez isso? Nós fazemos como Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E só faz isso quem tem a palavra de Deus guardada no coração. Correto? Mas repare, muitas vezes o fato de estar presente ali traz alívio ao coração. Jesus ensina isto de maneira experiencial. Ele nem ordena isso, mas ele trata desta questão da amizade como algo fundamental para superar momentos de tristeza. Fiquem aqui, vigiem comigo, é o suficiente. Eu vou ali orar, fiquem aqui, fiquem aqui. Esta presença, esta comunhão, esta amizade, este abraçar é fundamental. Então Jesus diz o texto, né? Ele se adianta um pouco, ele vai um pouquinho para frente, sozinho, né? Prostrou-se sobre o seu rosto. Essa era uma maneira judaica de oração, os irmãos sabem disso, né? Os judeus tinham esse costume, como hoje os muçulmanos fazem, né? Que é se ajoelhar e prostrar o rosto em terra. É uma expressão tanto judaica, os muçulmanos repetem isso, porque os muçulmanos vêm dessa mesma origem, né, ismaelita, eles aprenderam também com os judeus, então eles vêm com essa ideia de prostração. Então eles ajoelham, aquela a imagem famosa que a gente vê na TV, né? Então eles se ajoelham e prostram o rosto no chão mesmo. A ideia é humilhação, é pôr a boca no pó. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, usa esta expressão. Ele diz assim: ponha a boca no pó. Literalmente é encostar o rosto no chão. Porque a ideia é que o chão é o lugar mais... o lugar mais fundo que nós podemos atingir, né? da nossa estatura. Então, ir ao chão é sinal de humilhação, é sinal de extrema angústia. Então Jesus faz isso. Ele faz isso não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico. E ele ora então, né, a partir desse movimento, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esta oração, meus irmãos, é uma das orações mais profundas da Bíblia, né? E aqui nesse caso, o que Jesus faz é, pela sua natureza humana, ele não deixa de clamar, ele pede a Deus o que ele deseja, se possível,
passa de mim este cálice, mas ele reconhece, porque ele mesmo ensinou aos seus discípulos, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, ele ensina dizendo, contudo, seja feita a tua vontade. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. O cálice aqui se refere ao derramamento do sangue. O cálice representa todo o sofrimento pelo qual Cristo passaria, especialmente a morte, né? A palavra cálice aqui aponta para a ideia do vinho. O vinho que é vermelho e que é derramado sobre o copo, né? É a ideia do sangue. Por isso o vinho ele é tão importante dentro da simbologia cristã, porque ele aponta para o sangue de Jesus Cristo, o derramamento do sangue. A ideia de você... Paulo utiliza a expressão libação, né? Paulo fala assim, que nós somos entregues como libação. Libação é isso, é uma palavra pouco conhecida, mas libação é o derramamento do vinho na taça. Então é aquele escoar do vinho, né? Quando você vira a taça e derrama, e ele faz aquele escoar. É o derramamento do sangue que é oferecido como oferta. Então aqui Jesus Cristo ele está sendo derramado. Por isso a ideia da ceia do Senhor, né? Do vinho, do derramamento, da Páscoa, do derramamento do sangue do Cordeiro, e depois na ceia, que é o derramamento do vinho na taça e a ingestão desse vinho como símbolo do sangue de Jesus. Então Cristo está sendo derramado. A ideia de Jesus aqui é a seguinte, Pai, se possível, preserva o derramamento do sangue. Mas ele sabia que não era possível, sendo Deus e tendo feito o compromisso com o Pai, ele sabia que deveria passar. Então, essa oração é muito significativa. E aí o versículo 40 diz que ele voltou para os seus discípulos e eles estavam dormindo. E ele disse a Pedro, né? Pedro era o mais impulsivo de todos. O fato de Jesus se dirigir a Pedro é muito significativo, primeiro porque Pedro era o grande para frente da turma, né? Pedro dava pitaco em tudo. Era o cara que não deixava Jesus em paz, né? Impulsivo, falava sem pensar, agia sem pensar, cortou a orelha do guarda, fazia promessas que não podia cumprir. Não, Senhor, onde o Senhor for, eu vou. Vai nada, Pedro. O galo vai cantar, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, né? Então, Pedro era muito impulsivo. E Jesus se dirige a ele, a Pedro. Porque, ora, Pedro, você que é tão... né? Você que está aí na frente, logo você. E, curiosamente, Pedro vai se tornar o primeiro pastor da igreja primitiva, né? Lá em Atos, logo depois que Jesus faz aquelas perguntas, Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? Assim como ele negou 3 vezes, Jesus confirma 3 vezes, e ele passa a ser o pastor da igreja. O primeiro, né? O principal ali, para depois ser sucedido por Paulo nos Atos dos Apóstolos, né? Então, ele diz para Pedro, então, nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Olha que interessante, né? Nem 1 hora. Eu penso que sim. O texto não indica necessariamente, Ronaldo, não dá para a gente afirmar assim com muita convicção, mas eu penso que sim, porque os eventos que são eventos históricos dos evangelhos, eles são literais, né? Então eu penso que é 1 hora mesmo, talvez não 1 hora no sentido de 60 minutos exatos, né? Porque Jesus está falando ali de modo aproximado. Eu não acho que Jesus não havia relógio, né? Assim, não marcou o cronômetro, mas eles conheciam muito o tempo, né? Pela própria variação do tempo, né? Da noite, tal. Então é um valor aproximado, né? Eu suponho que o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo e vocês não foram capazes, né, de vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí vem uma outra lição importante em relação ao sofrimento. Por que Jesus fala que vigiai e orai para não entreis em tentação? O que tem a ver tentação nesse contexto? Como é que eles seriam tentados aqui? Porque eles estavam sozinhos com Jesus, estavam no meio do mato, né? No jardim. Tentado de quê? Né? Então a gente pergunta assim, não havia uma circunstância tão clara de tentação. Então, qual tentação Jesus está se referindo aqui? A tentação de não compreender o plano de Deus.
Aquele momento era tão grave, tanto é que o próprio Pedro não compreendeu, lembra? Quando Jesus disse que morreria, Pedro falou, não, Senhor, o que é isso? O Senhor não vai fazer isso não. E aí Jesus dá aquela palavra dura, arreda Satanás, né? Por isso que quando os irmãos falam que arreda, eu sempre fico preocupado de completar vai tirar foto, né, Jéssica? Arreda um pouquinho, cuidado. O problema é o que vem depois da vírgula, né? Porque eu só lembro do arreda Satanás. Né? Então, arreda Satanás, né? Sai para lá. Por quê? Porque Pedro foi impulsivo e ele interpretou equivocadamente o processo. Aqui também eles estavam tentados a interpretar equivocadamente a morte de Jesus Cristo. Então Jesus está falando, olha, vigiem, orem para que vocês não interpretem erradamente os meus decretos. Meus irmãos, quantos de nós aqui, às vezes, ao passarmos por situações problemáticas, difíceis, doloridas, nós somos tentados a não compreender os planos de Deus. Não é verdade? Quantos de nós, ao termos um problema na vida, a gente diz assim, por que, Senhor? E a gente tenta achar respostas. A gente sempre coloca o se na frente. Mas se tivesse feito isso, se tivesse acontecido aquilo, se tivesse... E a gente tem a dificuldade de compreender o plano de Deus, o decreto de Deus, né? Por que Deus permitiu aquilo? Então, essa é a razão pela qual Jesus diz, não entrem em tentação, orem para que vocês não entrem em tentação. E a tentação ela vai vir forte sobre vocês, porque vocês vão começar a especular no seu coração o porquê Deus faz essas coisas. Uma das heresias mais graves nos últimos tempos, que entrou na teologia, foi uma heresia chamada teísmo aberto, ou teologia relacional. Isso aí surgiu lá nos Estados Unidos, logo depois do ataque às Torres Gêmeas, em 2001, 11 de setembro de 2001. Alguns aqui vão se lembrar disso. Eu lembro pouco, que eu tinha acabado de nascer, né? Então, Torres Gêmeas. Aí, os cristãos, alguns teólogos, como Clark Pinnock e outros, começaram a perguntar o seguinte, onde estava Deus nessa hora? Porque os muçulmanos, não cristãos, atacaram cristãos, mais de 3.000 pessoas morreram. Onde estava Deus para proteger aqueles que nós consideramos seus filhos, cristãos? Alguns teólogos, então, começaram a tentar explicar isso. E a conclusão deles foi desastrosa. A conclusão foi a seguinte, Deus, pela sua liberdade, ele resolveu não conhecer o futuro e dar ao homem a possibilidade de construir o futuro juntamente com ele. Deus abriu mão de saber do futuro das coisas e ele quer que nós participemos da construção do futuro com Deus. Por isso, teologia relacional, ou seja, é a relação do homem com Deus que vai construindo o futuro das coisas. Essa teologia veio para o Brasil e foi muito bem representada por dois grandes nomes aqui da nossa sociedade brasileira. O pastor Ricardo Gondim, da Igreja Bethesda, da Assembleia de Deus Bethesda, em São Paulo, e o Ed René Kivitz. Esses dois pastores, eles começaram a flertar com essa teologia. E o Ricardo Gondim, que foi mais profundamente, o Kivitz, acho que foi, mas chegou uma hora que eu acho que ele achou brabo demais e deu uma freada. O Gondim abraçou mesmo. Nessa época, houve muitos debates entre ele e o reverendo Augustus Nicodemos, debates muito acalorados, a ponto de causar assim, um frisson mesmo no contexto, né, evangélico brasileiro, por conta dessa ideia. O pastor Ricardo Gondim, então, ele escreveu um artigo na revista Ultimato, em que ele defendia essa mesma teologia de que Deus, ele não
conhecia o futuro, ele resolveu abrir mão de conhecer o futuro para que nós pudéssemos participar com ele dos eventos. E aí ele afirmou o seguinte, que tanto nas Torres Gêmeas quanto no tsunami que aconteceu na Ásia, e que muitas pessoas também morreram, Deus não estava presente ali. Aquilo não foi vontade de Deus, não foi decreto de Deus. Deus resolveu se ausentar e deixar que o próprio homem dirigisse aquelas questões, aqueles eventos. Aí a comunidade reformada reagiu, né? Especialmente o reverendo Augusto Nicodemos foi quem liderou esse movimento de resposta, dizendo o seguinte, que não, absolutamente, as escrituras mostram que Deus decretou todas as coisas e que, muito embora fossem eventos tristes, Deus não havia perdido o controle da história, Deus estava no controle de todas as coisas, tudo aconteceu porque Deus ordenou e havia uma razão fundamental para que essas coisas acontecessem, a glória do Senhor. E isso então virou um debate. Aí depois vocês procuram na internet, tem vídeos no YouTube, tem um tanto de coisa, artigo, coloca lá teísmo aberto, ou Gondim versus Nicodemos, qualquer coisa assim, vocês vão achar muitos debates e muito material. Foi um negócio muito acalorado. Bom, final da história, o Ricardo Gondim ficou nisso até hoje, praticamente, assim, nós não podemos dizer que ele apostatou, mas virou quase que um filósofo, quase que um Rubem Alves, um filósofo liberal, né? E o reverendo Augusto continua firme na fé, graças a Deus, porque essa é a base da nossa teologia, né? A partir do momento que você nega pressupostos do ser de Deus, especialmente da sua soberania, há um problema grave para resolver, né? Então, por que eu citei esse caso? Porque nos momentos de angústia, de tensão, a primeira pergunta que nós fazemos é esta: onde está Deus? Né? Há um poema tão bonito do Castro Alves, eu não vou me lembrar, não sei se eu vou me lembrar, Vozes da África. Ele, indignado com o tráfico de escravos, ele escreveu assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E aí ele pergunta: ó Deus, onde estás, que há 2000 anos clamo e não respondes? Esta é a pergunta que muitos fazem diante de sofrimentos. Onde o Senhor está? Onde é que o Senhor estava nessa hora? Então, morre alguém, nós perguntamos: onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor virou as costas para mim? Cadê o Senhor? Perco o emprego? Cadê o Senhor? Cadê Deus? E nós somos tentados a estes questionamentos. O povo de Israel passou por isso, irmãos, muitas vezes. Os salmistas, muitas vezes. Davi, algumas vezes. Onde o Senhor está? Por que o Senhor virou o rosto para mim? São indagações humanas. Nós fazemos isto porque nós somos naturalmente, ainda, embora regenerados e ligados ao Pai por Jesus Cristo, o nosso pecado remanescente ainda nos traz essa sensação de distanciamento. Porque o profeta não disse que os pecados causam separação entre nós e Deus? Então, muito embora nós estejamos agora ligados a Deus por Cristo, os pecados remanescentes ainda, de vez em quando, piscam dentro da nossa alma e nos fazem afastar do Senhor. Então, nessas horas de angústia, é a hora mais importante que eu preciso orar e vigiar. Se eu dormir, eu cairei em tentação. E o dormir aqui, embora seja literal nesse caso, nós podemos também imaginar no dormir no sentido de não vigiar a nossa doutrina, a nossa fé. Salmo 73, Asaf diz: Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, porém, quase escorreguei.
Então não é difícil que crentes escorreguem em momentos de dúvida. Não é difícil que nós percamos a fé, não no sentido de perdermos a salvação, mas de gerarmos incredulidade em nossos corações em momentos de dificuldades, de sofrimento. Não é incomum. Não é incomum. Muitas pessoas, às vezes, se desviam da igreja, muitas pessoas criam problemas emocionais, muitas pessoas começam a flertar com teologias falsas, como esta, por exemplo, que eu acabei de citar, porque no sofrimento elas não conseguem encontrar explicações que vão retirar esta angústia da alma. E elas vão permanecer angustiadas a ponto, às vezes, até mesmo de se apostatarem da fé. Porque elas vão nutrir uma incredulidade tão profunda no seu coração e desistir de Deus pela sua incredulidade, que elas vão se tornar apóstatas. Então, por isso as Escrituras, em muitos lugares, nos advertem quanto ao fato de que é exatamente no sofrimento que nós precisamos estar mais atentos, mais vigilantes, mais conectados a Deus, porque é no sofrimento que a tentação virá para retirar de nós a verdadeira fé no Senhor. Então, o texto continua para terminar. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Repare que aqui Jesus já mudou a sua oração. Primeiramente ele diz, se possível, passa. Agora ele diz, Senhor, eu sei que não é possível. Faça a tua vontade. Ou seja, prepara-me para que eu possa enfrentar este momento com a dignidade, com a gravidade que ele exige de mim. Conforte o meu coração, para que eu possa entender os teus propósitos nesta doença, na perda deste emprego, neste luto. Prepara o meu coração, para que eu não questione pecaminosamente os teus decretos, mas para que eu possa aceitá-los como vontade do Senhor. Esta é a oração de Jesus. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não era fácil acompanhar Jesus, né? Jesus não era um workaholic, né? Aquelas pessoas que trabalham sem parar. Mas ele era muito ativo, né? Jesus era muito ativo, ele viajava muito, ele pregava o evangelho. Não era fácil acompanhar Jesus. Os discípulos se cansavam, e isso é natural do ser humano. A gente se cansa mesmo, né? A gente precisa de férias algumas vezes. E eles não tiraram férias durante 3 anos, acompanhando Jesus para cima, para baixo, para cima, para baixo. Em alguns momentos, a narrativa do Evangelho diz que eles estavam cansados, né? Jesus respeitou o cansaço deles. Naquele momento em que eles disseram, Senhor, nós estamos cansados. Jesus disse, então vamos pular para o outro lado da margem, vamos descansar um pouquinho, né? Se fosse hoje, provavelmente Jesus tiraria uma toalhinha, passaria o suor assim, jogava neles, né? Vamos fazer uma oração forte, pá, vamos todo mundo, ninguém se cansa, não esqueça da sacolinha na hora de passar na multidão, né? Mas Jesus não, ele respeitou e disse, vamos descansar, vocês estão cansados, vamos descansar, né? Então aqui, só que nesse caso, o texto, ele se refere exatamente por esta disposição de acompanhar Jesus no sofrimento. E aí, irmãos, aqui tem uma lição preciosa, né, do ponto de vista da nossa humanidade. Nós realmente temos dificuldades com o exercício da compaixão e da misericórdia. Este é um aspecto que eu falo por mim. Como eu preciso exercitar este aspecto da compaixão e da misericórdia? Nós temos a tendência, como eu disse lá no início, de muitas vezes desprezarmos a dor do outro, né? E a Bíblia nos ensina o tempo todo a termos compaixão. Jesus, nós podemos ler os evangelhos sinóticos, João, e nós vamos perceber que uma das características mais profundas do ser de Cristo no relacionamento com as pessoas, com todas elas, não só os seus discípulos, com todas as que se aproximavam, era compaixão. O texto diz assim, compadecendo-se Jesus das multidões, né?
Então Jesus, ele percebia que as pessoas tinham fome, ele se compadecia delas. Ele não dizia assim, nada, esse povo está com fome porque não quer trabalhar. Deixa ele sofrer para lá, deixa morrer de fome. Não. Apesar das possíveis falhas e dos possíveis pecados dessas pessoas, Jesus era compassivo para com elas. Então, uma coisa é nós termos os nossos juízos em relação aos pecados das pessoas. Outra coisa é nós sermos compassivos para com essas pessoas. Então, se há alguém diante de mim que pratica um pecado que é claramente contrário às Escrituras, transgride a lei de Deus frontalmente, eu posso dizer a ela com todas as letras que ela está em pecado, que ela está afrontando o Senhor, que se ela não se arrepender, ela vai para o inferno, mas eu tenho que estar disposto a abraçá-la. E, se possível, dizer estas palavras, olhando nos olhos dela, com terno amor. E esta é uma coisa muito difícil de nós fazermos. Geralmente nós desprezamos a pessoa toda e não queremos nem falar com ela, nem conversar com ela, não é assim? Isso é da nossa natureza. Eu também sou assim, irmãos, não estou jogando a culpa em vocês, não. Eu também tenho que lutar contra isso. Tenho que lutar contra isso. Porque às vezes há coisas que nos afrontam, né? Você vê uma pessoa assim que afronta o evangelho mesmo, afronta você, e você tem que pensar o que Jesus faria, né? E aí às vezes você repreender aquela pessoa com uma palavra bíblica, mas ao mesmo tempo abraçá-la. Eu tenho uma história, eu não vou citar o nome em respeito à pessoa, né? Eu não pedi autorização para ela para citar, mas é um pastor muito conhecido da IPB. Ele estava numa determinada palestra sobre questões relativas a questões sexuais, né, envolvendo homossexualismo, essas coisas, e as possíveis consequências, né, das relações homossexuais, etc. E ele contou para a gente que tinha um rapaz assim assentado bem nas primeiras fileiras. E no momento em que abriu-se para perguntas e respostas, esse rapaz ele se levantou assim, muito agressivo, né, contra esse pastor e acusou os cristãos de serem isso, aquilo e tal. E aí ele disse assim, olha, eu não vou, isso não me interessa, eu sou assim, eu não vou me arrepender disso e tal, tal, tal. E aí esse pastor disse que no momento não respondeu assim, né? E ele aí teve uma ideia. Ele teve uma ideia. Aí, meus irmãos, eu vou contar isso assim, não como doutrina, tá? A ideia foi dele. Alguns podem julgar certo, outros errado. Não é esse o ponto aqui. O ponto é a conclusão da história. O método eu não sei se eu faria isso. Mas o que ele fez? Ele foi lá, saiu, foi lá fora e trouxe um preservativo. E aí entregou o preservativo na mão do rapaz. Aí o rapaz ficou assim. Aí ele falou com o rapaz, olha, esse preservativo é um símbolo que eu estou entregando para você, para que quando você precisar usá-lo, você se lembre de que Deus está dando a você tempo de vida, está prevenindo você das consequências do pecado, para que você possa se arrepender e voltar-se para Ele. Não sei se foi certo ou errado o método, mas eu sei que ele quis passar uma mensagem. A mensagem foi passada. E segundo ele, esse rapaz ficou assim, né, tenso ali, porque jamais esperava uma reação que desse a esse rapaz esperança, né? Porque a nossa tendência é, você não quer saber, então, né? Ele ainda teve a preocupação de prepará-lo para um tempo maior com Deus. Então, repito, não sei se o método foi certo, não sei se eu faria isso, talvez não, mas a mensagem é, nós precisamos exercer a compaixão, a misericórdia. Precisamos entender que o pecado
é uma coisa que deve ser abominada por nós, inclusive o nosso pecado, não o do outro, o nosso primeiro, né? Tirar primeiro a trave do nosso olho para depois soprar o cisco no olho do outro. E aí, o mais importante, colocar-se no lugar do outro como compaixão, sofrer a dor do outro, abraçar o outro, estar com o outro no seu leito de enfermidade, no seu leito de desemprego, no seu leito de problemas familiares, em qualquer dos leitos que a pessoa esteja prostrada, nós precisamos estar ali para ampará-la com as nossas mãos. Muito bem, queridos. Eu quero ainda ler um outro texto, este eu não vou me aprofundar, mas eu penso que ele também é muito importante nesse cenário, que é o texto da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, né? Um texto muito conhecido nosso também, e nós vamos ler aqui do versículo 3 até o versículo 9. Esse texto ele vai, talvez de maneira mais específica, então, responder ao nosso problema. Vamos ler juntos? Só para que os irmãos também participem um pouquinho. 1 de Pedro 1, de 3 a 9. Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Muito bem, Pedro aqui está num contexto de perseguição ferrenha. Ele está escrevendo para irmãos que estavam espalhados em várias regiões, dispersos, e esses irmãos eles sofriam porque estavam em culturas diferentes, eram perseguidos por causa disso, né? E a palavra de Pedro é exatamente esta, que nós temos uma herança nos céus, uma herança que é incorruptível, ela está no céu. Ela não está aqui, ela está no céu, guardada pelo poder de Deus. Então, nós temos que suportar as provas pelas quais nós passamos neste mundo, porque o tempo neste mundo, ele existe para purificar a nossa fé. Ou seja, o sofrimento do ponto de vista cristão reformado é um método de Deus para nos purificar, qualquer que seja o sofrimento. A ideia é que nós sofremos para que sejamos aperfeiçoados. Há um texto muito interessante também, tratando-se de Jesus, né? Lá em Hebreus, em que o escritor aos Hebreus diz que Jesus, ele sofreu por obediência para ser aperfeiçoado e que nós também seríamos aperfeiçoados. Lá no finalzinho do capítulo 11, que trata dos heróis da fé, logo depois no capítulo 12, o escritor aos Hebreus trata disso, né? Por isso ele diz que na nossa luta contra o pecado, nós ainda não temos resistido até o sangue. Hebreus 12, 4, né? Porque mostra que a nossa peregrinação neste mundo, ela será cercada de sofrimentos, das perseguições físicas, das perseguições ideológicas, da perseguição da carne, da perseguição do mundo, da perseguição de Satanás. Nós não estamos livres de sofrimentos, de perseguições. E essas perseguições acontecem exatamente para que nós possamos ser purificados. Deus nos faz sofrer
para que nós sejamos purificados. O livro de Jó é muito claro quanto a isso. Não há uma razão específica no sofrimento de Jó, a não ser Deus usar Jó como exemplo de alguém que é restaurado na fé por meio do sofrimento. Jó não tinha pecados específicos. Algumas pessoas dizem, você está sofrendo porque tem algum pecado específico. Não, não necessariamente. Há pessoas que sofrem por pecados específicos, como, por exemplo, eu citei o caso aqui de um vício. A pessoa ela produz o seu próprio sofrimento porque ela alimenta, né, aquele possível sofrimento. Mas há sofrimentos que nós não causamos. Não é culpa de ninguém. A pessoa fica, será que eu sou culpado, pastor, porque eu não fiz isso, eu deveria ter feito. Não há culpados. Não há uma culpa, você não é culpado pelo sofrimento. Ele vem, como foi o caso de Jó. Por isso Jó ficou o livro todo perguntando, Senhor, por quê? Como assim? O que tem em mim? Eu sou justo, eu sigo o Senhor, o que está acontecendo? Né? E a coisa só foi piorando em relação ao sofrimento dele, até que ele entendeu o propósito, lá no capítulo 42, né? Quando ele faz aquela doxologia maravilhosa, né? Em que ele diz, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? O que significa ver ali? Significa exatamente compreender quem Deus é e o modo como ele atua na nossa vida. Então o sofrimento cristão tem muito a ver com isso que Pedro diz. Nós vamos passar neste momento, neste presente, por breve tempo. Por que ele fala breve tempo? Porque a nossa vida nesse mundo, se ela durar muito, ainda é breve em relação à eternidade. Então, se alguém viver 100 anos, 110 anos, que é um bom tempo, né? Muito tempo, ainda é pouco demais em relação à eternidade. Então, se a gente tiver que sofrer todo esse tempo, nós devemos entender que Deus quer nos purificar e Deus quer usar o nosso sofrimento. Há um artigo muito interessante do pastor John Piper, que é Não Desperdice o Seu Câncer. Ele escreve esse texto para mostrar que muitas vezes pessoas que estão em leitos de hospital, com enfermidades como o câncer, por exemplo, e que ao invés de estarem ali murmurando, reclamando, elas poderiam estar naquele momento dando glórias a Deus e evangelizando as pessoas. Então não use a sua doença para murmurar. Use a sua doença e o contato que você tem com as pessoas para falar de Jesus, para mostrar o quanto Ele cuida de você, o quanto Ele é bom. Irmãos, não é uma coisa fácil de se fazer, eu sei disso. Não estou dizendo aqui que eu faria isso com naturalidade. Claro que não, nós vamos chorar, nós vamos sofrer. Mas o que eu quero dizer é que a fé que Deus produz em nosso coração, ela nos faz aperfeiçoados todos os dias para lidarmos com este problema. Eu quero encerrar citando aqui uma parte do livro do Keller, em que ele cita Lutero. Lutero, fazendo a interpretação do texto de Mateus 27, 42, quando Jesus estava na cruz, e aí uma das frases, né, que foram ditas ali contra Jesus foi a seguinte: ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Lembram-se disso? Era um tipo de zombaria, né? Salvou os outros e não salva a si mesmo. Os guardas gritavam ali, os judeus. E aí o Keller usa aqui a seguinte... ele diz da seguinte forma, olha que interessante, ele diz assim: foi justamente por intermédio da fraqueza e do sofrimento que Deus nos salvou e revelou da maneira mais intensa possível as infinitas profundezas de sua graça e de seu amor por nós. Porque, na verdade, na cruz estava a sabedoria infinita. Em um único ato, a justa exigência da lei foi cumprida e o perdão dos infratores foi garantido. Naquele momento, o amor e a justiça de Deus foram totalmente satisfeitos. O Messias viera para morrer de modo a pôr fim à morte. Somente pela fraqueza e pelo sofrimento, o pecado poderia ser expiado. Foi a única maneira de destruir o mal sem destruir a nós. Eu achei muito interessante isso, né? Porque, de fato, quando você vai ao Antigo Testamento e percebe o princípio do sacrifício dos animais,
era um ambiente de extremo sofrimento, né? O sumo sacerdote entrava ali, sangue até a canela, cheio de animal morto. Imagina o cheiro daquilo, né? Queimado. Não era um cenário bonito. Ali refletia sofrimento mesmo. E a ideia era mostrar que a fraqueza daquele animal, ou a subjugação daquele animal, né, representava a vitória. Então aqui a ideia é, Cristo ele vai à cruz e ele é humilhado. E ele demonstra fraqueza, sendo forte, mas demonstra fraqueza humanamente falando, para que nesse sofrimento da cruz e nessa fraqueza humana, ele possa nos representar, né? Aí Lutero faz o seguinte comentário. Para Lutero, o clamor de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Aí vem entre aspas, a frase do próprio Lutero. É a frase mais maravilhosa da Bíblia inteira. Aí o Keller comenta. Lutero viveu na própria pele o que ele chamava de Anfechtungen, que é uma palavra alemã, né? Que significa ataques que o mundo, a carne e o diabo desferem nos seres humanos por intermédio dos males e sofrimentos da vida. Para Lutero, Anfechtung, que é esse ataque, né, é um estado de desesperança e impotência fortemente ligado ao conceito de Angst, que é angústia, ou temor. Mas nessa expressão de desamparo da cruz, Lutero via um grande paradoxo. Cristo sofreu em sua natureza humana. Ele vivenciou esse Anfechtung, esse ataque, essa angústia, em graus infinitos, além de qualquer coisa que outro humano jamais vivenciará. Temos aqui, portanto, o que a carta aos Hebreus quer dizer quando nos exorta a nos aproximarmos de Jesus para receber misericórdia e graça no tempo oportuno, pois ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Hebreus 4, 15 e 16. Na verdade, Lutero entendeu que em Cristo, o pecador tem um Salvador que tomou sobre si a dimensão completa da separação entre o homem e Deus e a transpôs. Muito interessante isso, né? Então, a resposta ao sofrimento, meus amados irmãos, é exatamente o fato de que Deus usa o sofrer, usa a nossa fraqueza, para que nós possamos nos aperfeiçoar na compreensão dele, na compreensão de sua vontade, no reconhecimento de nós mesmos e naquilo que ele fez por nós em Cristo. Então, quando nós sofremos, Deus está dando para nós uma mensagem. Você está sofrendo, mas Cristo sofreu por você em graus infinitos. E por este sofrimento de Cristo, você tem a garantia de que o seu sofrimento não é eterno. Ele durará, no máximo, o tempo de sua vida neste mundo. Mas você terá uma eternidade para gozar da presença dele, porque ele sofreu por você em graus infinitos. Então, o sofrimento, para nós, é uma escola, é um curso. O sofrimento, para nós, é um lugar em que o nosso Mestre, Cristo, nos leva para nos ensinar a vê-lo, para que nós olhemos para a cruz e entendamos que o nosso sofrimento não é nada diante daquele sofrimento pelo qual ele passou. Nós sofremos, mas o nosso sofrimento é nada diante do sofrimento de Cristo, que sofreu infinitamente para nos dar a vida eterna. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos console e que Deus nos prepare para sofrer. O pastor João Paulo Tomás de Aquino, né, aquele dia que esteve aqui, ele disse assim, a mensagem pare de sofrer não é a mensagem bíblica, né? Não é a mensagem bíblica. Há uma igreja por aí, né, cuja placa é pare de sofrer, né? E esta não é a mensagem bíblica, porque o Senhor não vai nos fazer parar de sofrer. Muito pelo contrário, talvez ele nos faça sofrer ainda mais,
para que a gente seja aperfeiçoado nele. E a gente perceba que é na nossa fraqueza, é no nosso sofrimento, que nós nos fortalecemos nele. É quando estamos fracos, somos fortes. Porque é na fraqueza que nós aprendemos a buscar o Senhor. É na fraqueza que o Senhor nos humilha. É diante da dúvida, diante da dor, da perda de pessoas queridas, para as quais nós não temos respostas, é que Deus mostra para nós o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós precisamos acertar a nossa vida com Ele, o quanto nós precisamos olhar para Jesus. Então, esta é a razão pela qual nós sofremos. E diferentemente do mundo, que vê o sofrimento, né, como algo... O mundo ensina muitas vezes que você tem que passar pelo sofrimento como se ele não existisse, né? Os estoicos ensinavam isso. Você tem que passar pelo sofrimento como, né, resignação, você... Não, o nosso sofrimento, ele precisa ser sentido. Você não precisa virar as costas para o sofrimento. Você pode sofrer, sabendo que Cristo sofreu muito mais. E nele nós somos capacitados e fortalecidos para vencermos, qualquer que seja a luta, né? Qualquer que seja a luta. Que Deus nos dê forças, irmãos, a mim e a todos vocês, porque certamente não será fácil, certamente não é fácil, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, não é verdade? Que Ele então nos fortaleça e nos abençoe.